Bom dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Levi Carvalho, a gente está em mais um de nossos momentos aqui. A gente vai continuar sobre o nosso assunto aqui, falando sobre fé. E hoje a gente vai basicamente ler um texto. E esse texto texto da Bíblia está em Mateus 13. E a gente vai começar. Amém? Vamos lá. A gente vai falar aqui sobre a palavra do semeador, que tem muito a ver com a fé, porque a fé vem pelo ouvir e o terreno da fé somos nós mesmos, né? A gente tem que entender que nós somos o terreno. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e estava sentado à beira-mar. Mateus 13, a partir do versículo 1. Mas multidões tão grandes se juntaram em volta dele, que ele entrou num barco e permaneceu sentado ali, enquanto toda a multidão estava de pé na praia. E lhes contou muitas coisas em parábolas. O que são parábolas? Parábolas, histórias por meio de ilustrações e comparações. Dizendo, um semeador saiu para semear. E semeando ele, algumas sementes caíram à beira da estrada, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram num chão rochoso, onde elas não tinham muito solo, e imediatamente elas brotaram, porque não tinham profundidade de solo. Mas quando o sol se levantou, foram queimadas, e por não terem raízes, elas secaram e ficaram ressequidas. Outras sementes caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras sementes caíram em solo bom e produziram grão, algumas 100 vezes mais do que foi semeado, outras 70 vezes mais e outras 30. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que esteja ouvindo e considere e perceba e compreenda pelo ouvir. E então os discípulos vieram a ele e lhe disseram, por que falas a eles em parábolas? E ele lhes respondeu, a vós foi concedido conhecer os segredos e mistérios do reino do céu, mas a eles não foi concedido. Porque a todo aquele que tem conhecimento espiritual, a ele será dado mais e ele será equipado ricamente, de maneira que terá abundância, mas daquele que não tem, até mesmo o que ele tem, lhe será tirado. Esta é a razão pela qual eles falam em parábolas, porque tendo o poder de ver, não veem, e tendo o poder de ouvir, não ouvem, nem compreendem, entendem. A gente vai para só passar um pouquinho para a gente ver a explicação de Jesus sobre essa parábola. Então, antes a gente ler só o versículo 15 aqui. A partir do 14, vamos só simplesmente continuar aqui. Neles, de fato, está o processo de cumprimento da profecia de Isaías. Isso aqui é importante, querendo ou não, é importante a gente ouvir isso aqui. Neles, de fato, está o processo de cumprimento da profecia de Isaías, que diz, certamente ouvireis e ouvireis, mas nunca compreendereis e entendereis, e certamente olhareis e olhareis, mas nunca vereis e percebereis, porque o coração desta nação ficou grosseiro, ou seja, gordo e entorpecido, e seus ouvidos pesados e difíceis de ouvir, e eles fecharam bem os seus olhos para que não vejam, e não percebam com os seus olhos, nem ouçam e compreendam o sentido com os seus ouvidos, nem compreendam e entendam com o seu coração, e se convertam e eu os cure. Mas, abençoados, bem-aventurados, felizes, afortunados, invejáveis são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Verdadeiramente vos digo, muitos profetas e homens justos, homens que eram retos e estavam em correto posicionamento para com Deus, ansiaram por ver o que vós vedes, e eles não ouviram. Eles não viram e ansiaram por ouvir o que vós ouvis, e eles não ouviram. Amém? Tá? Os homens de antigamente ansiaram por ver Jesus, ouvir Jesus. Nas primeiras estudos que a gente teve, a gente percebeu ali que Jesus era o prometido, né? Então, muitas gerações esperaram pela semente ali se cumprindo. Então, vamos lá. O significado da parábola do semeador, a partir do versículo 19. Enquanto alguém está ouvindo a palavra do reino e não a entende e compreende, o maligno vem
e rouba o que foi semeado em seu coração. Isto é, o que foi semeado ao longo da beira da estrada. Quanto ao que foi semeado em solo fino, rochoso, este é aquele que ouve a palavra e imediatamente lhes dá as boas-vindas e a aceita com alegria. Contudo, ela não tem nenhuma verdadeira raiz nele, mas é provisória, é inconstante, dura só um pouco. E quando a aflição ou a tribulação ou a perseguição vem por causa da palavra, imediatamente isso faz com que ele tropece. Ele é repelido e começa a perder a confiança e a desertar aquele em quem ele deveria confiar e a quem deveria obedecer. E apostate, né? Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e o prazer e o deleite, o encanto e o engano das riquezas estrangulam e sufocam a palavra, e ele não dá fruto. Quanto ao que foi semeado em bom solo, este é aquele que ouve a palavra e a entende e compreende. Ele certamente dá frutos e produz, em um caso, 100 vezes mais do que semeado, em outro, 70 vezes mais, e em outro ainda, 30 vezes mais. Amém? Aí a gente vai finalizar lendo a última parábola desse mesmo capítulo. A última não, essa simplesmente a próxima, né? Outra parábola ele apresentou perante eles, dizendo: o reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto estava dormindo, seu inimigo veio e semeou também joio, erva daninha, semelhante ao trigo, entre o trigo, e continuou o seu caminho. Assim, quando as plantas brotaram e formaram grão, o joio e a erva daninha apareceu também. E os servos do proprietário foram e disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu solo? Então, como é que há brotos de joio nele? Ele respondeu: O inimigo fez isso. Os servos lhe disseram: Queres então que vamos e os arranquemos? Mas ele disse: Não, para que ao juntardes o trigo selvagem, as ervas daninhas que se parecem com trigo, não arranqueis o verdadeiro trigo junto. Deixai que eles cresçam juntos até a colheita. E no tempo de colheita direi aos ceifeiros: Juntai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas juntai o trigo dentro do meu celeiro. Então essas parábolas, bom dia, Tajni. Então essas duas parábolas que a gente leu também a explicação da primeira, ela tem muito a ver com quem nós somos, né? Tem a ver com que a palavra de Deus, ela tem efeito em nossas vidas. Nós somos chamados a ser terra fértil. Todo ser humano é chamado de terra fértil, para ser terra fértil. Então, quando a gente fala de terra fértil, a gente está falando aí de uma pessoa que a palavra de Deus vai ser jogada, vai ser lançada, e essa palavra vai ser recebida, ela vai gerar em você fé, e essa fé vai fazer você produzir, dar frutos. Então, essa parábola tem tudo a ver com fé, porque é o jeito que a gente recebe, é impossível ouvir a palavra. Aí ele mostrou as quatro vertentes, a gente leu ela numa linguagem um pouco diferente, que é uma linguagem mais expandida, mas para ficar mais explicada, né? Mas a gente tem que se preocupar com como é o nosso terreno, como é o nosso coração para receber a palavra. A gente tem que estar preocupado com a palavra, a gente tem que estar tentando de todas as maneiras, nos esforçando para ser terra fértil. A gente leu também a segunda, a parábola que diz que nós estamos aí no meio também de muito joio. Então o joio está lá, mas o joio só vai poder ser arrancado no momento que Deus vier fazer a colheita dele. E aí ele então vai fazer essa separação. Não somos nós que fazemos, né? Mas a gente tem que se preocupar com o que a gente ouve. A gente tem que se preocupar com os frutos que nós damos. Nós temos que nos preocupar em acolher a palavra e fazer de alguma forma ela se transformar em fé, para que ela não vá embora, para que o inimigo não consiga levar, para que as distrações do mundo não consigam levar essa palavra. Então, existe uma necessidade e uma preocupação que nós temos que ter com a palavra de Deus, que ela
não vai ser Deus que vai fazer por nós, é a gente que tem que ir atrás mesmo. Então Deus já está entregando a palavra. Hoje nós somos agraciados, nós temos a Bíblia para poder ler. Nos tempos de, nos tempos de Jesus ali eles tinham alguns rolos que eram escritos muitas vezes à mão, e as pessoas às vezes tinham um pedaço, liam, tinham as cartas de Paulo ali que eram colocadas, elas eram copiadas e mandadas entre as igrejas, então alguém lia para eles ali. Eles não tinham a possibilidade que nós temos hoje de ter a palavra, às vezes eles botaram no YouTube e ouviam a palavra, às vezes pegar uma Bíblia online que possa falar e ficar ouvindo dentro do carro, botar no fone, no celular, pegar o celular para ler. Eu tenho um monte de Bíblia, eu já falei isso aqui um dia desse, mas ultimamente só tenho lido no celular. Então, esse tipo de tecnologia que a gente nós temos. E no final das contas, a Bíblia hoje, o papel em si, também é uma tecnologia que vem evoluindo desde 1800, né? Que antigamente não tinha essa tecnologia impressa para que as pessoas pudessem levar uma Bíblia para casa. Nós hoje somos a geração mais afortunada, talvez, que já houve na face da Terra. Mas a gente talvez seja também a geração que mais não está nem aí para isso. Ah, uma vez eu vi um vídeo acho que era, se não me engano, são chineses no meio do comunismo. E de alguma forma chegou a Bíblia para eles. A gente vai terminar aqui, tá? De alguma forma, por, depois de ter alguém conseguiu entrar dentro da fronteira com as Bíblias, que é proibido lá. Alguém conseguiu uma Bíblia e levou. Era, era como se eles tivessem. Aí a gente vê, tem uma parábola que fala que a palavra de Deus é como um tesouro tão grande que um cara vai e acha dentro de um campo, que ele vai e vende todas as coisas que ele tem. E ele vai lá e compra aquele campo, só por causa daquele tesouro. E depois do causa daquele tesouro, ele, ele se enriquece, no caso, né? Ou seja, ele foi lá e vendeu tudo que tinha por causa daquilo. Ele entendeu que aquele tesouro que estava lá era mais importante do que tudo que ele tinha. A gente deveria. Bom dia, Maria. Bom dia. A gente deveria entender que a palavra de Deus é esse tesouro. Jesus é esse tesouro. Ele é muito mais importante do que qualquer coisa que nós tenhamos, do que a carreira que nós fizemos, os estudos e conhecimento que nós já conseguimos adquirir. Ele é mais importante que a nossa família, ele é mais importante que nossos filhos, ele é importante mais do que nós mesmos. A gente lê, tem um versículo que diz assim, no começo da Bíblia, né? No começo da Bíblia não. Quando Jesus começa a falar, ele pergunta de um jovem rico, ele pergunta assim, quais são os dois mandamentos? O cara fala, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo, amar a teu próximo como a si mesmo, né? Quando Jesus vai passando, vai vivendo e vai vivenciando, ele vai e repete esse trechinho para os discípulos, mas lá na frente. E ele diz assim, os dois mandamentos, eu lhe dou um novo mandamento agora. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como eu vos amei. Muda um pouquinho as coisas. Jesus morreu pelo próximo. Então o evangelho não é muito bem às vezes como a gente tem vivido. O próximo é mais importante do que a gente. Mesmo que você não, às vezes não se ame, o próximo continua sendo a coisa mais importante. Porque é o reino de Deus que está entrando na face da terra e a gente tem que espalhar o reino de Deus, botar semente para que ela seja a palavra, para que ela seja semente e ela possa brotar na vida de outra pessoa. Porque querendo ou não, como Salomão disse, essa vida aqui é um sopro. A gente vai embora rapidinho e o importante é que a palavra seja pregada e as pessoas se convertam para que possam estar conosco lá no céu. Senão, como eu estava até conversando com um amigo meu esses dias, o julgamento já foi dado, né? Então, quem aceitar Jesus já foi salvo, é salvo, e quem não aceitar já está condenado, a Bíblia diz. Então é isso. Que nós possamos cuidar da terra que é nosso coração, para que possamos pegar a palavra e agarrar essa palavra com vigor mesmo, com fé,
para que ela se torne vida para mim e para você. Ela se torne a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus seja a nossa palavra também, para que ela possamos agir com fé e possamos ver as coisas de Deus fluindo na nossa vida. A gente acabou de ler, a palavra de Deus, ela produz. Para quem é terra fértil, ela não simplesmente é uma palavra como outra qualquer, ela produz, ela faz gerar frutos. E a palavra de Deus é vida, vida em abundância. Então ela devia estar gerando esses frutos sobre nossas vidas. Ela devia estar gerando cura, ela deveria estar gerando prosperidade, ela deveria estar gerando mais amor, mais paz. Só que a paz não é essa paz que o mundo está dando. Jesus disse que a paz que ele dá é outra. É a paz que excede todo entendimento. Mesmo estando em circunstâncias ruins, você continuar em paz. Mesmo estando tudo quebrado à tua volta, você saber que Deus é teu pastor e nada te faltará. Ele te basta. Então isso é muito mais do que o entendimento da gente consegue às vezes raciocinar, mas é a paz que Deus tem. Não é a paz que o mundo tem oferecido aí. Não é o amor que o mundo tem oferecido, que é banal, que é passageiro. Que o cara diz que te ama agora, daqui a 2 dias já não te ama mais. Como é no tempo da criancinha que corta aqui. Não é esse tipo de amor não que Deus oferece. Deus oferece o amor e o amor é Ele próprio. Amém? Vamos orar então? Espero que você tenha compreendido um pouquinho. A gente basicamente hoje leu a palavra e ela se auto-explicou, a gente não precisava falar tanto. E eu dou graças a Deus que a gente estuda sobre fé porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se isso é impossível agradar a Deus, a gente tem que estar preocupado com isso. Amém? Vamos lá? Senhor Deus Pai, te agradecemos por mais esse domingo, Senhor. Mais um domingo que temos a oportunidade de nos acordar, de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, te adorando aqui, Senhor, falando da Tua palavra, te engrandecendo, te exaltando, porque Tu és a fonte de tudo, Senhor. Sem, sem Tu em nossos corações, sem Tu em nossas vidas, simplesmente somos sacos. Sacos vazios, sacos cheios de coisas podres, mas quando Tu entra em nossas vidas, Tu nos limpa, Tu nos transforma e Tu nos dá um bom caminho, Senhor, para que caminhemos. Tu nos dá um propósito para que possamos fazer o que Tu queres que façamos, Senhor. Toque em nossos corações, nos dá ânimo, nos dá vigor para que possamos, através da Tua palavra, sermos pessoas melhores, sermos pessoas frutíferas, Senhor. Sermos pessoas onde a Tua palavra ela vai entrar, ela vai criar raízes, ela vai brotar, ela vai crescer, vamos dar muitos frutos para Ti, Senhor. Frutos, frutos em abundância, 100, 70 ou 30 para um. Que possamos nos preocupar em ser frutíferos, que possamos nos preocupar em, em fazer com que a palavra realmente floresça em nossas vidas, colocando cada dia mais palavra para dentro, Senhor. Cada dia ouvindo mais a Tua palavra, cada dia mais lendo a Tua palavra, cada dia mais confessando a Tua palavra, para que possamos ser realmente servos fiéis, Senhor. E a Tua palavra ainda diz que quando nós simplesmente fazemos o que nós devemos fazer, somos chamados de servos inúteis. Que possamos simplesmente ser, pelo menos, servos inúteis, Senhor. Fazendo o que temos que fazer todos os dias, mas que talvez possamos, assim como muito já aconteceu com alguns, possamos ser servos que ultrapassem essa inutilidade e consigam fazer muito mais ainda para Ti, para que possamos engrandecer a Ti e possamos expandir Teu reino aqui na terra. É o que te pedimos e agradecemos, seja com cada um de nós, seja com nossas famílias, seja com nossa casa, que possamos ser extremamente abençoados por Ti, que possamos ver nossos dias florescendo, que possamos ver uma semana de paz, uma semana de mudanças grandiosas em nossas vidas, que possamos ver realmente isso sendo transformador em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas amizades, em tudo à nossa volta, Senhor, porque a Tua palavra diz que temos que viver vida em abundância e cremos na Tua palavra. Vem ser conosco, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Beijão a todos, foi um prazer estar com vocês aqui de novo. E a gente se vê no próximo domingo. Beijão.